Então, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, conforme eu mandei o recado no grupo para vocês, né, eu infelizmente tive que passar por uma cirurgia de emergência na semana passada, e justamente na terça-feira em que nós teremos a nossa aula, e aí por isso eu não consegui, obviamente, dar aula para vocês na semana passada, e também não vou conseguir dar aula nessa semana, porque eu preciso ficar em casa, de repouso, me resguardando, etc, tá? Então, a nossa intenção aqui é a gente fazer a finalização do nosso conteúdo do semestre. Tá? Essa aqui vai ser a primeira parte da nossa aula, a segunda parte vai ser amanhã. E o conteúdo da nossa prova, conforme já falado, vai ser a partir de tutelas provisórias, com consulta ao vadimeco. Tá? Serão 16 questões, 4 dissertativas e 12 objetivas. A entrega da petição inicial, que é o trabalho que vocês vão fazer em grupos de até 4 pessoas, vai ser no dia da prova também. Tá? Então vamos lá, pessoal. Na última aula, nós trabalhamos a finalização da fase da fase postulatória do processo, ou seja, com a finalização da contestação ou, eventualmente, com a finalização da resposta à reconvenção, se houver reconvenção, nós finalizamos a chamada fase postulatória, que é onde as partes, elas, obviamente, postulam aquilo que é de direito. Após a apresentação dessas peças fundamentais de manifestação, nós ingressamos na segunda fase do processo, que é a chamada fase ordinatória, ou fase saneadora. E dentro dessa fase, digamos assim, nós temos duas etapas. A primeira etapa nós também já vimos na aula passada, que são as chamadas providências preliminares. Tá? Então, encerrada a contestação, ou a resposta à reconvenção, se for o caso, o juiz, eventualmente, vai ter que se manifestar sobre 3 questões, se forem necessárias. A primeira questão que ele vai ter que se manifestar é sobre, eventualmente, a existência de revelia, e, portanto, a aplicação dos efeitos da revelia, né? Lembrando que a aplicação dos efeitos da revelia, ela não é automática, apenas pelo fato de não ter havido contestação, como nós falamos na aula passada. Tá? Isso vai depender lá do enquadramento no artigo 345 do Código de Processo Civil. Eventualmente, o juiz também vai decidir sobre a necessidade de, eventualmente, haver réplica ou impugnação à contestação, né? Que, mais uma vez, eu repito, ela não é obrigatória, seria apenas nas hipóteses do artigo 350 ou 351, tá? E a terceira possibilidade do juiz nesta fase é, eventualmente, na forma do artigo 352 do Código de Processo Civil, é o juiz determinar a correção de vícios processuais que, eventualmente, ainda não tinham sido verificados anteriormente, né? Então, nós estamos numa fase do processo agora, que é justamente fase ordinatória, ou a fase saneadora, para que justamente o processo, ele se torne zeradinho, se torne redondinho, com a finalidade de, se for o caso, proceder ou à instrução, ou ao julgamento antecipado, se não houver a necessidade de produção de provas, tá? Então, aí, nessa segunda fase, passadas essas providências preliminares, que a gente chama, aí, então, efetivamente, corrigidos os vícios, verificada a necessidade de decretação ou não da revelia, apresentada a chamada réplica ou impugnação à contestação, aí o processo, ele vai concluso para o juiz eventualmente tomar uma das decisões que estão lá no capítulo 10, que é o artigo 354, 355 ou 356, tá? Mas também, eventualmente, o juiz pode decidir pela extinção do processo sem resolução de mérito, tá? Então, nós temos aqui, nos slides que eu estou mostrando para vocês, 4 possibilidades de decisão, após essas providências preliminares que eu falei para vocês, 4 possibilidades de decisão judicial nesta fase do processo. Bom, a primeira é o julgamento pela extinção do processo sem resolução de mérito, ou seja, o juiz, ele não vai decidir o direito de ação que está sendo controvertido dentro dos autos, porque eventualmente existem vícios, né, insanáveis, ou porque eventualmente o réu lá na contestação alegou alguma das preliminares do 337, que são defesas processuais peremptórias, que são aquelas defesas insanáveis, né? E aí, claro que o processo não pode continuar, porque, por exemplo, pensem comigo, se houver a existência de coisa julgada, o processo, ele não pode continuar. Então, o processo, ele vai ser extinto neste momento, sem resolução de mérito.
não existe a necessidade de você abrir uma fase instrutória se eventualmente já existe uma questão processual que impede a análise do material. Até porque eu tenho que relembrá-los sempre que o direito processual ele é um instrumento do direito material. Então, o direito processual ele precisa obedecer às regras estabelecidas expressamente na legislação, né? Sob pena de ferir o próprio devido processo legal. Então, a primeira coisa que o juiz pode eventualmente fazer nessa fase é o julgamento, né, proferir uma sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Bom, mas não sendo o caso de nós termos uma defesa processual, uma questão processual peremptória, não sendo o caso de o juiz eventualmente ter determinado uma correção de um vício e ele não ter sido atendido pela parte, por exemplo, o que acontece nesse caso? Bom, a segunda possibilidade que nós temos é o julgamento antecipado do mérito. O que significa julgar o mérito de forma antecipada? Julgar o mérito de forma antecipada é justamente você pular a fase instrutória, né? Então, nós temos a fase postulatória, temos a fase ordinatória ou saneadora, e aí você pula a fase probatória do processo e você antecipa a fase decisória. Ou seja, o juiz já vai proferir uma decisão decidindo o mérito nesse contexto, tá? E aí o juiz pode decidir, eventualmente, pela extinção do processo com resolução de mérito, proferindo, portanto, nesse caso, uma sentença, analisando totalmente o mérito ou parcialmente o mérito. Se ele decidir totalmente o mérito, nós temos lá na hipótese do artigo 355, tá? E aí nós vamos ver o artigo 355 do Código de Processo Civil, porque ele é muito claro em relação a quando que o juiz pode, eventualmente, extinguir o processo, extinguir o processo com análise total do mérito, pulando a fase instrutória. Olha só, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito. Então, portanto, quando diz com resolução de mérito, com base lá no artigo 487, tá? Inciso 1, tá? Quando não houver a necessidade de produção de outras provas. O que significa desnecessidade de produção de outras provas? Significa que as provas já juntadas na inicial e na contestação, as documentais, elas são suficientes, tá? Então, ou eventualmente quando a gente diz que a matéria é eminentemente de direito, né? Como assim? Então, quando eventualmente, por exemplo, até trouxe o exemplo aqui, quando eventualmente você começa a discutir, você discute a legalidade ou a ilegalidade a respeito da cobrança de um tributo, por exemplo, você não precisa, por exemplo, realizar perícia, você não precisa, por exemplo, realizar prova testemunhal. É um cara crachá de documentação. É analisar se aquele determinado tributo atendeu aos requisitos fáticos que estão previstos na lei, do fato gerador previsto lá na lei. Entende? Então, quando eventualmente não houver a necessidade de produção de outras provas, ou seja, as provas produzidas nos autos já são suficientes e eventualmente a matéria for de direito, ou eventualmente for de direito, porque não precisa ser cumulativo, é uma das possibilidades, é o inciso 1, tá? Também, eventualmente, tá, o juiz pode julgar antecipadamente quando o réu for revel com a aplicação dos efeitos da revelia, porque se o réu for revel e não forem aplicados os efeitos da revelia, em tese não pode haver o julgamento antecipado. É o que diz o 355, inciso 2. Então, se não houver a necessidade de produção de outras provas, se o réu for revel, ocorrer o efeito da revelia e não houver requerimento de prova, tá? Aí pode ser julgado também antecipadamente o mérito. Lembrando, pessoal, que se eventualmente as partes, ou independentemente da questão aqui, requererem a produção de provas, esse requerimento de produção de provas, ele precisa ser fundamentado. Então, o juiz, antes de eventualmente proferir uma sentença de extinção do processo com resolução total do mérito, ele precisa intimar as partes para que se manifestem sobre as provas que elas pretendem produzir, para depois, eventualmente, também, ele proferir essa decisão
de esse julgamento antecipado total do mérito, tá? Pode ser que, eventualmente, o juiz decida que não existe a necessidade de outras provas, mesmo as partes requerendo? Pode acontecer do juiz indeferir provas, porque, inclusive, é uma das funções do juiz indeferir atos que sejam meramente protelatórios. É claro que a parte prejudicada, eventualmente, se ela for prejudicada de fato, pode eventualmente recorrer dessa decisão, né, dessa sentença, por exemplo, porque ele vai julgar o mérito e vai proferir uma sentença, aqui nesse caso, e aí, preliminarmente, lá no recurso, ela vai poder alegar um eventual ferimento aí ao devido processo legal, sem problema nenhum, né? Requerendo, portanto, a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau, se for o caso, para a abertura da instrução, né? Então, as hipóteses do julgamento antecipado total do mérito estão aqui no 355, tá? Uma hipótese menos usada, e praticamente nunca usada, na verdade, sendo muito sincero para vocês, é o julgamento antecipado parcial do mérito, né? Então, pensem comigo, por exemplo, na hipótese de uma acumulação própria de pedidos, né? Em que os pedidos, eles, em tese, são uma acumulação própria simples, digamos assim, que os pedidos são independentes, né? Por exemplo, um pedido de dano moral e um pedido de dano material, né? Pode ser que o juiz entenda que, em relação a um dos pedidos, a causa já esteja suficientemente provada, o pedido já esteja suficientemente provado, e, portanto, já poderia haver um julgamento em relação a esse pedido, né? Prosseguindo o processo em relação ao outro pedido. A regra, pessoal, no processo civil é que o julgamento ele seja único, né? A regra, em tese, é a unicidade do julgamento, né? Ou seja, o juiz decide todo o mérito de uma forma só. Mas o artigo 356 do Código de Processo Civil, ele traz uma exceção, né, a essa hipótese. Então, a exceção é que quando, eventualmente, um dos pedidos, por exemplo, quando em relação a um dos pedidos não houver a necessidade, por exemplo, de produção de outras provas, ou mesmo de que as provas já são suficientes trazidas nos autos, ele pode decidir um dos pedidos e continuar o processo em relação aos demais, passando pela fase instrutória. Vamos pensar nessa hipótese de danos morais e danos materiais, por exemplo? Pode ser que o juiz, depois da contestação, se convença que o pedido de danos materiais está suficientemente provado por documentos. Até porque dano material, como regra, se prova por documentos, né? E aí ele pode eventualmente já julgar, né, o mérito em relação a esse pedido. Pode julgar procedente já neste momento em relação ao pedido de danos materiais. Mas ele deixa de analisar o pedido de danos morais e abre a instrução para eventualmente produção de prova pericial ou de prova testemunhal, o que for, né? E aí nós teríamos o quê? Nós teríamos esse fracionamento do julgamento, tá? E aí exatamente o que diz o artigo 356, incisos 1 e 2, quando ele trata de quando vai poder ser feita esse fracionamento do julgamento, tá? O que diz o 356? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, inciso 1, mostrar-se incontroverso, tá? Incontroverso, pessoal, pode ser reconhecimento jurídico do pedido, tá? Pode ser, eventualmente, que tenha havido confissão em relação ao pedido, tá? E o inciso 2, ele diz o seguinte: estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355, tá? E o inciso 2, portanto, ele trata do quê? Trata das hipóteses de julgamento antecipado parcial, ou seja, se eventualmente aquele pedido específico já estiver bem instruído e não houver requerimento de prova sobre ele, tá? Então, o juiz pode eventualmente realizar também esse fracionamento do julgamento. Essa aqui é uma hipótese muito rara, tá? Nunca vi na prática, mas existe sim essa possibilidade, portanto, do julgamento fracionado. Isso é bem importante, o que está amarelo ali nos slides, tá? O juiz aqui, pessoal, ele vai julgar um pedido e esse julgamento, se a parte não recorrer, ele é definitivo, tá? Ou seja, forma coisa julgada em relação àquele pedido, inclusive gerando a possibilidade de se efetuar o cumprimento de sentença
em relação àquele pedido. É o que diz o 356, se eu não me engano, parágrafo 2º, tá? Então, aquele pedido que for julgado, se não houver recurso, se o recurso cabível nesse caso aqui, o recurso cabível é o agravo de instrumento, tá? Por força, inclusive, do parágrafo 5º do artigo 356, tá? Se não houver recurso, preclui ou transita em julgado esse pedido e a parte pode, inclusive, executar, tá? Pode promover o cumprimento de sentença. E aí vamos ter o quê, digamos assim, nesse processo? Vamos ter um cumprimento de sentença em relação ao pedido que foi julgado e uma instrução em relação ao pedido que não foi julgado. Então, sim, se torna bastante, digamos, tumultuado o processo. Mas é uma técnica de quê? É uma técnica de trazer uma satisfação mais rápida do mérito da questão, tá? E, como eu falei, na prática é pouco utilizado, mas existe essa possibilidade, sim, tá, pessoal, de eventualmente se realizar o julgamento antecipado parcial do mérito, certo? Nesse slide aqui foi o que eu falei para vocês, que a decisão judicial que julga totalmente o mérito é uma sentença. A decisão judicial que julga parcialmente o mérito, ela é uma decisão interlocutória com efeitos de sentença, porque ela produz todos os efeitos da sentença, mas ela é uma decisão interlocutória. Por que ela é uma decisão interlocutória? Porque essa decisão que julga parcialmente o mérito, ela não extingue totalmente o processo. Portanto, não está lá no conceito de sentença do artigo 213, mas ela é uma decisão interlocutória com efeitos de sentença. Por isso que dessa decisão cabe o agravo do instrumento, da decisão que analisa parcialmente o mérito. Mas da decisão que analisa totalmente o mérito, cabe recurso de apelação, que é o recurso cabível contra sentenças, tá bom? E aí, pessoal, não sendo o caso de julgamento, de extinção do processo sem resolução do mérito, não sendo o caso de julgamento antecipado total ou parcial do mérito, o juiz vai eventualmente sanear aquele processo, que está lá no artigo 357, tá? O que é o saneamento do processo? Basicamente é organizar o processo, organizar os fatos, organizar o direito, verificar o que cada um tem que provar para que se ingresse na fase instrutória, tá? Então é na fase de saneamento que serão verificadas as necessidades de produção de provas em relação aos fatos alegados por cada uma das partes. E esses fatos, eles serão eventualmente provados de acordo com o que a gente vai ver logo depois, de acordo com o ônus da prova, que está lá no artigo 373 e nós vamos ver depois, tá? A decisão interlocutória de saneamento, pessoal, tá? Ela tem dupla direção que a gente chama. Ela tem um caráter retrospectivo, ou seja, analisa os requisitos, né, necessários que sejam saneados, justamente como o nome disse, para que a gente possa, mais tarde, chegar, né, a um julgamento de mérito respeitando o devido processo, e ela tem também um caráter prospectivo, ou seja, ela produz efeitos para frente, porque é nesta etapa que vão ser fixados, por exemplo, os pontos controvertidos e os temas relevantes, delimitando exatamente o que tem que ser provado e quem tem que provar o que dentro do processo, tá? Porque tudo isso é delimitado justamente pelo chamado ônus da prova, tá? E aí o artigo 357, lá nos seus incisos, ele diz o quê, pessoal? Ele fala, olha só, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, ou seja, julgamento, extinção sem resolução de mérito ou julgamento antecipado total e parcial, tá? Em decisão de saneamento, o juiz tem que fazer o quê? Está lá nos incisos, 1 a 5. Resolver as questões processuais se pendentes, ou seja, fazer novamente uma análise processual para verificar se o processo está de acordo com o devido processo legal. O juiz deve delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, ou seja, é a chamada fixação dos pontos controvertidos. Isso é uma obrigação do juiz, é o juiz que deverá, não é obrigação das partes. Na prática, nós vemos muitos juízes intimando os advogados para que eles digam quais são os pontos controvertidos. Mas quem tem que fixar os pontos controversos e incontroversos é o juiz. E a prova somente recairá sobre os pontos
controversos, ou seja, sobre os pontos sobre os quais ainda há controvérsia. Se alguma coisa for incontroversa ou já tiver sido provada, não tem por que você abrir uma fase instrutória. Por exemplo, se eu estou discutindo um contrato, eu digo que o contrato é escrito e o contrato foi juntado na petição inicial e não foi impugnado pela parte contrária, aquele documento, aquele contrato se torna incontroverso. Ou seja, existe uma presunção de veracidade. E ele existe, está nos autos. Então, por que uma parte vai querer produzir prova testemunhal para provar que o contrato existe? Não faz sentido. Então, tudo isso tem que ser fixado pelo juiz neste momento, tá? O inciso 3. O juiz também deve definir a distribuição do ônus da prova, observando o artigo 373, que a gente vai ver em seguida. Vamos ver mais tarde, tá? Ou seja, ao autor incumbe provar fato constitutivo do seu direito, e ao réu incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E ainda existem alguns sistemas em que existe a possibilidade da chamada inversão do ônus da prova, quando houver a necessidade de produção de prova por uma das partes e essa prova for extremamente difícil, em virtude da complexidade da causa. Vamos ver também depois. Também o juiz deve delimitar as questões de direito relevantes, né? E, claro, designar, se for necessário, audiência de instrução e julgamento e delimitar, eventualmente, quais são as provas que serão produzidas. Tá? Importante. Embora seja uma atribuição do juiz realizar todas aquelas ações dos incisos 1 a 4, no caso, né? 1 a 5, o juiz pode, eventualmente, nos termos do 357, parágrafo 3º, designar o que ele chama de audiência de saneamento, tá? Para saneamento do feito em colaboração. Isso é mundo mágico, né? Ninguém faz isso, nenhum juiz faz isso, mas existe a possibilidade do juiz intimar as partes por uma audiência específica para que todo mundo em conjunto defina o que e quem vai provar o que, né? Isso é uma importação da common law, né, do direito do sistema anglo-saxônico, do direito inglês, do direito norte-americano, em que lá essas questões, elas de fato são definidas perante a corte em conjunto, tá? É interessante, tá? Porque isso faz com que, eventualmente, todo mundo tenha um domínio melhor sobre a causa, né? Mas, de qualquer forma, na prática, a gente não vê, às vezes, sequer uma decisão de saneamento do juiz, né? Normalmente, o juiz apenas faz aquela decisão padrão, né? Intime-se as partes para que digam quais provas pretendem produzir e as justifique no prazo de 15 dias. O que é uma decisão completamente errada, no seu ponto de vista do artigo 357. Porque é o juiz, como a gente vê lá no inciso 4, que tem que delimitar as questões de direito relevante, e é o juiz que tem que definir quais são as questões de fato sobre a qual recairá a prova. Então, essa decisão genérica, intime-se as partes para que se manifestem sobre as provas, justificando sua necessidade, isso é CPC 73, pessoal. Isso aí é uma decisão completamente teratológica, uma decisão completamente errada, tá? Importante também, são admissíveis embargos de declaração da decisão de saneamento, está lá no artigo 357, parágrafo 1º, tá? Em tese, pessoal, não é cabível agravo de instrumento aqui, tá? Mas não é, enfim, assunto da nossa matéria, isso vocês vão estudar lá em recursos, né? Mas embargos de declaração por força expressa é cabível, tá? E o 357, que trata dessa decisão de saneamento, tá? Parágrafo 2º, ele trata que existe a possibilidade das partes em conjunto firmarem um negócio jurídico processual sem a participação do juiz nesse caso, e aí elas mesmas delimitando, fixando quais são os pontos controvertidos, quais provas vão produzir, né? Isso seria feito por meio de um contrato mesmo, né? De uma petição assinada em conjunto com essas delimitações, e aí apresentado isso para o juiz pode homologar, mas pode ser que o juiz não homologue, porque o juiz tem esse poder de decisão, né? Ele é quem conduz o processo, então, nos termos lá do artigo 134 do CPC, ele tem esse poder para indeferir esse negócio jurídico processual, né? Que é regulamentado pelo artigo 190, foi uma das nossas primeiras aulas lá atrás, né? Na metade do nosso semestre. Mas existe também a possibilidade de haver esse saneamento em conjunto, digamos assim, tá? O artigo 357 também traz duas peculiaridades, tá? Em relação à produção de provas. Neste mesmo momento, nessa decisão de saneamento, se o juiz verificar que há necessidade de produção de prova testemunhal,
tá? Nos termos do artigo 357, parágrafo 4º, ele vai fazer o quê? Ele vai ele vai fixar os pontos controvertidos, vai delimitar as questões de direito, e aí, claro, vai intimar as partes sobre essa decisão. E aí ele vai determinar para que as partes, no prazo comum e preclusivo, ou seja, é um prazo conjunto, e não pode ser reaberto, salvo motivo de força maior, devidamente justificado, e vai ser um prazo de 15 dias úteis para que as partes juntem o rol de testemunhas, tá? Lá, conforme artigo 450 caput do CPC, tá? Se eventualmente houver audiência, né, eles vão levar se eventualmente houver uma audiência, for designada uma audiência de saneamento, eles devem levar o rol de testemunhas, apresentá-los na audiência. Então, vai ser ou mediante petição, ou na audiência, se o juiz designar essa audiência. Importante, tá? Para um processo, tá lá no 357, parágrafo 4º, olha só. No processo civil, tá, o parágrafo 6º, perdão, fala o seguinte: o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Tá? Ou seja, eu posso arrolar no máximo, como regra, 10 testemunhas, tá? Sendo que é 3 testemunhas no máximo para cada fato. Então, existe uma delimitação no número de testemunhas dentro do processo civil. Por quê? Com a finalidade, evidentemente, de priorizar a eficiência processual. Imagine um processo com 4 autores e 6 réus, né? Seria uma possibilidade real de 100 testemunhas, tá? Então, existe essa necessidade, tá? Mas o parágrafo 7º do artigo 357 fala expressamente que o juiz pode limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e os fatos individualmente considerados. Ou seja, o juiz pode diminuir o número dessas testemunhas e pode indeferir, inclusive, as testemunhas que ele considerar que sejam inúteis, tá? Sem problema nenhum, por força do 357, parágrafo 7º. Então, também não é auê, né? As coisas, elas precisam ser organizadas. É importante essa parte de saneamento, mas ela precisa também ser devidamente organizada, tá? Então, máximo 10 testemunhas, 3 para cada fato, mas ainda assim o juiz pode delimitar. O juiz pode, eventualmente, autorizar um número maior. Olha, numa interpretação que a gente chama fortiori, que vocês estudaram comigo lá em Fundamentos Históricos e Teoria de Direito, até poderia, tá? Quando a causa tem uma complexidade muito grande. Até poderia. Não acho que deveria haver essa limitação, tá? Mas, como regra, 10 testemunhas nocível é muito bem provado. Até porque, normalmente, você tem aí uma conjunção de outras provas também, né? Você não vai ter só prova testemunhal, você já tem questões provadas por documentos, você tem, às vezes, uma confissão, você tem um depoimento pessoal, você tem uma perícia. Então, nem tudo depende de prova testemunhal, tá? E também o artigo 357, parágrafo 8º, fala o seguinte, olha só. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deverá observar o disposto no 465, que a gente vai estudar lá para frente, que trata justamente da prova pericial, tá? E, se possível, estabelecer desde logo calendário para sua realização, ou seja, o que o juiz tem que fazer? O juiz tem que nomear o perito, delimitar o objeto da perícia e intimar as partes para que elas, eventualmente, promovam lá as condutas do 465, parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Vamos lá para o 465, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, ou 3 do CPC, porque a gente vai ver, olha só. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Tá? Então, isso aqui, ó, o juiz já tem que fazer lá no final da decisão de saneamento dele. Se ele verificar que existe a necessidade de prova pericial, ou se eventualmente a parte lá na contestação ou na inicial requereu eventualmente a prova pericial, o juiz já vai ter que, desde essa decisão de saneamento, já nomear o perito, delimitar o objeto da perícia, ou seja, dizer sobre quais fatos deve recair a perícia, e aí as partes, no prazo de 15 dias, que normalmente é o mesmo prazo para apresentação das testemunhas, porque é um prazo único, não é 15 dias para apresentação da testemunha e depois 15 dias para a perícia. Não, é 15 dias para tudo. Você tem 15 dias para praticar ambos
né, praticar ambos os atos processuais, se houver esses dois, tá? E o prazo de 15 dias, o que vai ter que ser feito, tá? A parte vai ter que, inciso 1, lá do 465, parágrafo 1º, arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, né? Aí o juiz vai suspender o processo, vai verificar, vai analisar, vai julgar se há impedimento ou não, e aí se houver impedimento ou suspeição de fato, se o juiz verificar, ele vai determinar a substituição do perito, tá? Indicar assistente técnico, então é também neste momento que a parte tem que indicar o assistente técnico da prova pericial e, claro, apresentar os quesitos, tá? Então, a decisão pelo saneamento, pessoal, do 357 era muito importante, né? E ela é uma decisão crucial dentro do processo. Percebam que é uma decisão muito importante. Por quê? Porque ela efetivamente encerra, de fato, a fase postulatória. A fase ordinatória começa com o juiz verificando se há revelia, se há vícios e se há necessidade de réplica. Não havendo essas possibilidades, o juiz já imediatamente já vai analisar se é caso de extinção sem resolução de mérito, se é caso de julgamento antecipado total e parcial. Não sendo nenhuma dessas hipóteses, ou havendo revelia, ou havendo réplica, enfim, mas não sendo hipótese de julgamento antecipado parcial ou de extinção, o juiz vai imediatamente para o saneamento do processo. E aí ele vai... É um único artigo, 357, que regulamenta toda esta fase de saneamento, antes de nós entrarmos, de fato, na fase instrutória. Saneamento, essa fase, essa decisão, ela é muito importante, mas como eu falei para vocês, ela é extremamente negligenciada pelos juízes na prática, tá? Por que ela é extremamente negligenciada? Porque muitos juízes, eles ainda estão lá no CPC antigo, né, pessoal? E o CPC antigo era um pouco menos colaborativo, digamos assim, tá? Bom, agora... eu não vou entrar, neste momento, em audiência de instrução, eu vou deixar a audiência de instrução para o final. Tá? Por quê? Porque, embora, pela ordem do código, nós devêssemos estudar a audiência de instrução agora, no artigo 358 ao 368, a audiência de instrução, como regra, é o último ato processual antes da fase decisória. Tá? Inclusive, poderia haver a possibilidade até de uma sentença oral ali no final da audiência de instrução, dependendo do caso. Tá? Mas, de qualquer forma, antes de haver audiência de instrução, é necessário que haja produção de provas. Então, é o seguinte, existem algumas provas que têm que ser pré-produzidas. Se houver necessidade de a análise de uma exibição de documento, análise de uma prova pericial, por exemplo, tudo isso tem que ser realizado como regra antes da audiência de instrução, para justamente não tumultuar o processo, tá? Mas fiquem cientes de que, se não houver perícia, por exemplo, ou inspeção judicial, ou se não houver a necessidade de busca e apreensão de coisas, ou de exibição de documento, né, que são técnicas específicas de produção de prova, o juiz, com certeza, já na decisão de saneamento, inclusive, por força do artigo 357, inciso 5, já vai designar a audiência de instrução. Aliás, ele já pode designar a audiência de instrução na decisão de saneamento. Por quê? Porque mesmo que haja, por exemplo, a produção de prova pericial, o juiz ele vai fixar o calendário da execução da prova pericial, nos termos do artigo 465. Então, as partes elas podem arguir o impedimento e a suspeição, as partes podem indicar assistente técnico e vão apresentar os quesitos, né? Aí o perito vai ser intimado, né, dessa decisão que determina a realização da perícia para apresentar os honorários, as partes vão ter que se manifestar se concordam ou não com os honorários, lembrando que se a parte tiver justiça gratuita, não paga honorários, quem paga os honorários no cível é quem requer a prova, como regra, essa parte tem que adiantar, digamos assim, esse valor, se ela não tiver benefício da justiça gratuita, e esse valor é devolvido ao final pela parte que perde o processo, tá? Mas, de qualquer forma, ele já vai fixar esse calendário e aí já designa a audiência de instrução já no momento do saneamento, mas ele vai designar lá para frente, né? Então, normalmente, um lapso aí,
pela minha prática, não existe um prazo, mas pela minha prática, normalmente o juiz acaba marcando com um lapso aí de, hoje, de 1 ano, entre o saneamento e a audiência de instrução. Porque nesse meio tempo, se houver uma perícia, uma exibição de documento, dá tempo de se cumprirem todos os atos processuais da melhor maneira possível, tá? Bom, então nós vamos estudar a audiência de instrução lá na última parte da nossa aula. Vamos agora, então, entrar na teoria geral das provas, que é artigo 469 e seguintes do Código de Processo Civil. Tá? Bom, afinal de contas, pessoal, o que é prova? Artigo 369 define o que é prova e para que serve. O artigo 369 do CPC fala: prova é um instrumento que se destina a comprovar a veracidade dos fatos, né? Ou das alegações. A prova serve para influenciar o convencimento do juiz de que você tem razão, né? Então, o autor vai produzir as provas que ele pretende produzir, né? O réu vai produzir as provas que ele pretende produzir, e as provas elas vão ser produzidas de forma a quê? De forma a tentar influenciar o convencimento motivado do juiz. Por isso que a produção de provas, a fase instrutória, que se inicia logo em seguida à audiência de saneamento, agora estamos ingressando na fase instrutória, tá? Ela é muito importante, tá? Olha só, a prova, ela pretende demonstrar, tá? Traduzir para o juiz alguns fatos ou um juízo de certeza para que ele possa, eventualmente, julgar aquele caso com base nesse juízo de certeza, tá? A prova serve para reconstrução de fatos, né? Por quê? Porque você, o juiz, obviamente, não estava presente nas negociações, nos acontecidos. Então, você precisa trazer elementos que comprovem que os fatos aconteceram da forma que você disse que está acontecendo, ou que não aconteceram da forma como você disse que estava acontecendo. O direito à prova não está diretamente previsto na Constituição, mas ele é o que a gente chama de um direito fundamental implícito, tá? É o direito fundamental à produção de prova, tá? Decorre do direito de ação, que está lá no inciso 35 da Constituição Federal, além do próprio devido processo legal. Também o direito à produção de provas, pessoal, está no artigo 8º, número 2 do Pacto de São José da Costa Rica. Importante também. E, pessoal, existem 2 tipos de provas, tá? Dentro do processo civil. Nós temos as provas típicas, que são as provas expressamente previstas na lei. Ou seja, quais são as provas expressamente previstas na lei? Vamos lá. Produção antecipada de provas, ata notarial, depoimento pessoal, prova documental, exibição de documento, prova pericial e inspeção judicial, tá? Prova testemunhal, se eu não falei também, tá? São as provas típicas, que é o que nós vamos estudar. E existem provas atípicas, conforme artigo 369, caput, do CPC. Provas atípicas são aquelas que não estão expressamente tipificadas dentro do CPC, porque nós estamos no universo do processo civil, tá? Vamos estudar isso logo em seguida, tá? Não quero adiantar muitos fatos. Mas assim como contratos, vocês estão estudando contratos, existem os contratos típicos, que são os que estão expressamente previstos em lei, e os contratos atípicos, que são aqueles que não estão expressamente previstos em lei. A prova é a mesma coisa. Existem as típicas e atípicas. Por quê? Porque o 369 diz que é direito da parte provar os fatos com todos os meios que ela tem à disposição, mesmo que não estejam previstos em lei. Mas eles têm que ser o que é chamado de moralmente legítimos. O que é uma prova moralmente legítima? É aquela que não foi, por exemplo, obtida por meio de um crime, né? Aí ela com certeza vai ser uma prova ilícita e deve ser anulada por ser uma prova ilícita, tá? Porque não existe o direito fundamental à produção de prova ilícita, certo? E aí, pessoal, aqui é só uma questão teórica sobre o direito fundamental à prova, né? Então, existe, dentro do CPC, 5 poderes em relação à produção de prova. As partes têm o direito de produzir a prova,
As partes têm o direito de se manifestar sobre a prova produzida por si ou pela parte contrária. Elas têm o direito de participar da produção da prova. O advogado tem o direito de participar da produção da prova. Eles têm o direito de se contrapor à prova realizada pela parte contrária, tá? E direito à valoração da prova corretamente pelo juiz. O direito, o poder 5 aqui no caso, é um direito da parte em relação ao juiz. Ou seja, a parte tem o direito de que o juiz analise corretamente aquela prova. Se o juiz não analisar corretamente a prova, cabe recurso. Por isso que existe, inclusive, o próprio duplo grau de jurisdição, por uma reanálise, né, para uma reavaliação da valoração da prova realizada pelo juiz. Tá? Então, são 5 poderes bem importantes. A quem se destina a prova, pessoal? Ao juiz, né? Artigo 371 do CPC. O 371 fala: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que as tenha promovido, indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Cai na prova. Muito importante. Não é porque o autor produziu a prova testemunhal que eu não posso julgar contra o autor. Não é porque o réu requereu a prova pericial que eu posso julgar, que eu não posso julgar contra o réu ou a favor do autor. Ao contrário, o juiz, as partes vão requerer a prova porque elas têm o direito de produzir prova, e a partir do momento que a prova é produzida, a prova pertence ao processo, pertence à jurisdição. E como ela pertence à jurisdição, é o juiz que vai apreciar as provas da melhor maneira possível para formar o seu convencimento, nos termos do artigo 371. Se eu não concordar com a valoração que é dada pelo juiz, eu tenho todo o direito de me manifestar sobre, de recorrer, ou até pedir uma reconsideração para o juiz a respeito dessa valoração. Tá? E, pessoal, muito importante, muito advogado por aí esperneia dizendo que o direito fundamental à prova, por exemplo, ele é um direito absoluto. E poucos direitos fundamentais são absolutos no nosso sistema jurídico. Inclusive, o direito fundamental à prova, que decorre do devido processo legal, ele é um direito fundamental relativo. Porque o artigo 370 do Código de Processo Civil, ele diz que o juiz tem o dever de indeferir as provas sobre fatos que sejam irrelevantes, inúteis ou protelatórios, desde que o faça de maneira fundamentada. Ou seja, o juiz precisa justificar porque ele está, por exemplo, indeferindo a testemunha, porque ele está indeferindo a prova pericial, porque ele está indeferindo a exibição de documento. Ele precisa fundamentar isso. Até por quê? Porque, embora indeferimento de prova não seja hipótese de agravo de instrumento imediato, isso pode ser alegado depois como preliminar num recurso de apelação, e isso pode, eventualmente, levar à própria nulidade da sentença, cassação da sentença, portanto, e uma reabertura da instrução para a produção da prova que anteriormente foi negada. Desde que, claro, essa prova seja fundamental para o deslinde da causa, né? É o que o próprio artigo 370 diz. Então, não é porque a parte requereu a prova, ou porque a parte apresentou o rol de testemunhas, que o juiz vai deferir essa prova, né? Especialmente quando se tratar de uma prova, de um fato que já esteja devidamente comprovado nos autos. Não existe a necessidade, como eu falei para vocês anteriormente, de você ouvir uma testemunha para dizer que existia uma cláusula no contrato de indenização, se o contrato foi juntado aos autos, se está escrita expressamente essa cláusula, e se a parte contrária não impugnou essa cláusula. Não faz sentido, esse fato se torna incontroverso. E como nós vimos lá atrás, por força do artigo 357, somente recairão as provas sobre os fatos que são controversos, né? Por isso que o juiz fixa os pontos controvertidos lá na decisão de saneamento para verificar sobre quais fatos vão incidir provas, né? Se eventualmente lá na decisão de saneamento algum fato for considerado incontroverso, seja por inconfissão, seja porque já está devidamente provado, não tem por que produzir a prova. Essa prova é inútil. E o juiz tem o dever de indeferir essa prova.
né? Desde que o faça em decisão fundamentada nos termos do artigo 370, parágrafo único do CPC, tá? Pessoal, e aí eu entro nessa questão. Todos os fatos precisam ser alegados? Todo fato alegado precisa de prova? Não, né? O artigo 374 traz lá nos seus incisos quais fatos que não dependem de provas. Ou seja, sobre quais fatos não existe a necessidade de abrir instrução. Primeiro, sobre fatos notórios. Fatos notórios são aqueles que a gente chama de conhecimento geral do homem médio comum. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Pandemia, guerra na Ucrânia, ocorrência de eleições, um fenômeno climático que gerou seca, um desastre natural, as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Violência no Rio de Janeiro. São fatos notórios, eu não preciso provar que existe violência no Rio de Janeiro, a gente sabe que existe. Então, eu não preciso provar isso. O juiz já parte de um convencimento já pré-formado nesse caso. E não é nulo, tá? Não existe nulidade nesse caso, tá? Porque a própria legislação diz que não precisa de prova, tá? Inciso 2. Fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, né? Ou seja, fatos a cujo respeito houve confissão, né? Por exemplo, entra com uma ação de paternidade, e aí o pai lá vai responder e diz, não, de fato, sou pai. Né? Ou entra com uma ação de dissolução de união estável e o réu contesta somente a divisão dos bens. Presume-se que houve uma confissão, que existe a união estável, né? Sobre um acidente de carro, por exemplo, né? O autor entra com uma ação de indenização por danos materiais e o réu apenas contesta os valores, não contesta o acidente em si. Não precisa provar que o acidente aconteceu, tá? Inciso 3, admitidos no processo como incontroversos, tá? Quando o legislador trata do 374, inciso 3, são aqueles que o réu ou não contesta expressamente também, tá? Por conta do ônus da impugnação específica dos fatos, tá? Ou se eventualmente o juiz, lá na decisão de saneamento, admitiu determinados fatos como incontroversos, por força do artigo 357. Tá? Então, também é muito importante que não precisa de fato, não precisa de prova, né? Por quê? Porque a presunção de veracidade digamos assim, uma consequência muito importante dentro do processo civil e que poucos advogados utilizam a seu favor. Porque justamente, se houve uma confissão, se houve uma ausência de impugnação específica dos fatos, né? Assim, sobre esses fatos, já se opera uma presunção de veracidade. Então, em tese, eu posso até produzir provas sobre, se eu justificar. Mas, em tese, eu não precisaria, tá? E aí, o 4 em cujo favor milita a presunção legal, ou seja, em virtude de lei, de existência ou de veracidade, tá? Basicamente é o seguinte, pessoal, existem dois tipos de presunção legal. A presunção legal relativa, que é aquela que se admite prova em contrário, e a presunção legal absoluta, que não se admite prova em contrário, tá? Essas presunções, elas estão expressamente previstas na lei. Eu não vou entrar aqui em detalhes, em nuances com vocês, porque isso vocês vão estudando ao longo da faculdade de vocês. Eu poderia trazer aqui milhares de exemplos, tá? Mas, basicamente, então, a presunção relativa é aquela que admite prova em contrário, e a presunção absoluta é aquela que, ela, em tese, não admitiria prova em contrário, tá bom? A questão de direito pode ser objeto de prova? Sim, pode, tá? A única possibilidade no CPC de prova sobre questão de direito está lá no artigo 376, tá? Do CPC, que é bem interessante. Ó. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, ou seja, costumes, tá? Provar leal teor e a vigência, se o juiz assim determinar. Então, nessas hipóteses, você precisa provar que existe a legislação municipal, a legislação estadual, a legislação estrangeira, ou que aquela questão é um costume naquele local. Desde que, claro, aquele costume não seja um costume contra a lei, né? Que a gente chama de costume contra a legem, que nós também estudamos lá na Teoria Geral do Direito. Tá? E aí, pessoal, vamos para a classificação das provas em si. Tá? Pessoal, em relação às provas, independentemente de quais delas sejam, nós temos a classificação primeiro quanto ao momento em que ela é produzida.
Nós temos as provas que são produzidas fora do processo ou antes do processo, tá? E as provas que são produzidas durante o processo, dentro do processo, tá? Prova pré-constituída, pessoal, é aquela existente no mundo da vida e que são apenas juntadas pela parte quando da ocasião da sua juntada, na inicial, na contestação ou por meio de uma exibição de documento posteriormente, tá? Então, é uma prova que já existe. Por exemplo, você faz uma ata notarial de um print de WhatsApp antes de você ingressar com a petição inicial, ou mesmo durante, tá? Ela é uma prova que não foi determinada pelo juiz. Ela foi feita fora do processo. Então, ela é o que a gente chama de prova pré-constituída, porque ela já existia. Você, quando ingressou com a petição inicial, você já juntou essa ata notarial. Áudios de uma conversa, imagens de um furto, né? Documentação em geral, contratos, fotos, né? São todas provas pré-constituídas, realizadas antes do processo em si. E as provas causais, pessoais, são aquelas provas produzidas por determinação judicial dentro do processo. Então, uma oitiva de testemunha, um depoimento pessoal, uma prova pericial, uma inspeção judicial, uma confissão judicial, porque a confissão ela pode ser extrajudicial também, né? Mas uma confissão judicial dentro dos autos do processo, ela é uma prova causal. Então, a diferença é essa. Pré-constituída, normalmente, existe antes do processo, né? E no momento em que a parte vai falar pela primeira vez no processo, ela já junta esse documento, inclusive sob pena de preclusão, porque é dever da parte, no primeiro momento em que ela falar nos autos, portanto, na petição inicial ou na contestação, já juntar toda a prova pré-constituída que ela já tenha, né? Do contrário, ela vai precisar justificar os motivos pelos quais ela não juntou aquela prova antes, né? E aí precisa ter um justo motivo para que ela possa juntar, né? E as provas causais são aquelas produzidas normalmente por determinação judicial, né? Prova causal vem da causa, né? Causa vem de processo. Então, prova causal, prova do processo, tá? Produzida no processo. Quanto à produção da prova, portanto, pessoal, nós temos as provas dentro do processo e nós temos as chamadas provas emprestadas, tá? Que está lá no artigo 372 do CPC, tá? O artigo 372 permite a prova emprestada. Vamos ver o que diz o artigo 372, olha só. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Ou seja, ele pode determinar ou de ofício, ou as partes podem requerer, neste caso, a juntada de prova produzida em outro processo. Tá? Só que aí, quando essa prova ingressa, quando essa prova que vem de outro processo, por exemplo, uma perícia que venha de outro processo, quando ela ingressa no processo atual, ela precisa passar pelo contraditório, ou seja, as partes, não a parte que requereu, né, mas principalmente a parte contrária, precisa se manifestar sobre a prestabilidade, sobre a utilidade daquela prova. E o juiz pode utilizar essa prova, como pode não utilizá-la, tá? Quando essa prova emprestada, ela vem de outro processo, dentro do meu processo, ela vai ser considerada uma prova documental. Por mais que lá no outro processo tenha sido uma perícia, ou uma inspeção judicial, ou o depoimento de uma testemunha. Não importa como ela foi produzida lá. Quando ela é importada para o meu processo, ela se torna uma prova documental. Por que ela se torna uma prova documental? Porque para ela ser uma prova pericial, para ela ser uma inspeção judicial, ela precisa, no meu processo, obedecer ao rito previsto na lei. Só que ela já vem pronta de outro processo. Ela é uma perícia, mas ela vai ter o tratamento de uma prova documental. Ela é como se fosse um documento vindo de outro processo. Mas ela não é, no meu processo, uma prova pericial. Ela não é, no meu processo, uma prova testemunhal. Ela não é, no meu processo, uma ata notarial. Ela é uma prova documental. E o STJ, lá em 2014, decidiu que não é necessário que haja identidade de partes
do processo em que eu peço a prova emprestada com o meu processo. Então, se eu estou litigando contra o Joãozinho no meu processo, no outro processo, eu não preciso nem constar eu, nem o Joãozinho. Pode ser da Mariazinha contra o fulaninho. Não tem problema, tá? Então, não existe essa necessidade de identidade de partes. Se aquela prova for necessária, de alguma forma, por deslinde do meu processo, ela pode ser requerida pelo juiz, e o juiz pode deferir ou não, né? Lembrando que se está num processo sob segredo de justiça, que pode acontecer, né? Evidentemente, deve-se haver determinação expressa do juiz da minha causa ao juiz da outra, né, que atua na outra causa, para que haja esse empréstimo dessa prova, tá? Bem importante. Em relação ao conteúdo da prova, pessoal, nós temos as provas chamadas diretas e as provas indiretas, também chamadas de provas indiciárias. O que são provas diretas? É uma prova em que o fato é demonstrado cabalmente. Então, a testemunha viu o acidente, estava escrito no documento, tá? O juiz verificou que o muro, de fato, estava no chão. A perícia constatou que aquele carro, daquele chassi, de fato, estourou o airbag, está na concessionária e houve um acidente. É uma prova direta. A prova indireta, ou chamada de prova indiciária, são aquelas provas que, embora os fatos eles tenham existido, eu não consigo comprovar o fato diretamente, por qualquer motivo que seja. Né? Então, normalmente a prova indiciária ou a prova indireta, a gente tenta produzir a prova de forma indiciária, que leva uma dedução ao juiz de que aconteceu. Eu trouxe aqui 3 exemplos maravilhosos. Primeiro, a pessoa ouviu um barulho de uma freada brusca e ouviu um barulho de um choque. Ela não viu o acidente, mas ela ouviu a freada e o barulho do choque no horário e local que o autor falou. Ela não viu o acidente, o fato, mas ela ouviu. Então, indiretamente, isso pode levar o juiz a crer que o acidente aconteceu. Sei lá, pensem que o carro se perdeu de alguma forma, tá? Outro exemplo aqui. A testemunha é vendedora de uma loja e lá na loja ela viu o sujeito, ela atendeu o sujeito que comprou o arame para construir uma cerca. Um arame de cerca. E aí, no fato, lá no processo, está sendo alegado que o vizinho construiu uma cerca sobre o meu terreno. Ora, a testemunha, nesse caso, não viu o réu construindo a cerca, mas ela presenciou que um dia antes do fato alegado, o fulaninho foi lá na loja e comprou 50 metros de arame. É um indício forte, né? Outra questão, ó. Eu tenho recibo de todos os meses de pagamento. Isso é questão de boa-fé, inclusive. Boa-fé objetiva, né? A chamada surrécio, que é uma das consequências, digamos assim, do princípio da boa-fé objetiva. Que é o nascimento de um direito por uma presunção dos fatos, tá? Vamos pensar o seguinte, eu tenho recibo de todos os meses, ao longo de 5 anos que eu paguei o aluguel, mas eu só não tenho o de fevereiro de 2023. Como eu sempre paguei, pelo princípio da boa-fé, existem indícios de que eu também tenha pago o de fevereiro daquele ano, especialmente porque é um boleto de fevereiro de 2023 e nós estamos em maio de 2025 e eu continuei pagando normalmente depois, tá? Então, em relação ao conteúdo da prova, nós temos as provas diretas e nós temos as provas indiretas, tá? E essa aqui é ótima. Prova diabólica, né? O que é uma prova diabólica, pessoal? É aquela prova extremamente difícil de ser produzida ou praticamente impossível, né? Pessoal, provas diabólicas, elas normalmente estão relacionadas aos chamados vícios de consentimento.
Por exemplo, como é que eu vou provar, se eu não tenho testemunha, como é que eu vou provar que eu não, que eu fui coagido para assinar o documento? Se na sala só tinha eu e o réu. Prova difícil, né? Nesse caso, de uma prova diabólica, inclusive, o CPC tenta me ajudar, tenta ajudar a pessoa que precisa produzir a prova diabólica, invertendo o ônus da prova. Né? Aí, nesse caso, por exemplo, quem tem que provar que eu não fui coagido é o réu, né? Que também é difícil. Eu teria que provar que eu fui coagido, mas a prova é diabólica, porque só tinha eu e ele na sala. Aí, se houver outros indícios, e se o juiz achar pertinente, o juiz pode tentar inverter o ônus da prova. Dizer o seguinte, olha, eu não vou deixar... autor, tu não precisa provar que tu foi coagido. Eu vou partir do pressuposto que tu foi coagido. Eu preciso que o réu prove que o negócio foi válido. Né? E aí o réu que se vire. Então, existe essa possibilidade, de acordo com as circunstâncias do fato. Né? Outra coisa que eu dei um exemplo aqui, o João não apareceu, o João não apareceu no escritório no dia X. Como comprovar que o João não compareceu nesse dia se o escritório não tinha câmera, se não tinha testemunha, não tinha nada? É uma prova difícil de fazer, né? E aí não tem muita solução, pessoal. Por isso que vocês têm que contratar sempre um bom advogado para produzir boas provas, né? Documental, etc. Porque complicado, né? Então existe essa classificação aí na doutrina, do que a gente chama de prova diabólica. É uma prova extremamente difícil de ser produzida. Tá? E aí nós chegamos, pessoal, àquela classificação dos meios de prova que nós tínhamos falado lá atrás, né? Sobre provas típicas e provas atípicas. O que são meios de prova, tá? Pessoal, meios de prova são formas ou procedimentos sobre como os fatos vão chegar ao juiz. Então, por exemplo, uma ata notarial deve seguir uma determinada forma para que ela seja uma ata notarial. Se ela não seguir aquela forma, ela vai ser qualquer outra coisa, menos ata notarial. O depoimento pessoal tem que seguir uma determinada forma, senão não é depoimento pessoal. A prova pericial tem que seguir uma forma dentro do processo, senão ela não vai ser prova pericial. Por isso que eu dei o exemplo para vocês de que uma prova emprestada de uma perícia pega lá num outro processo, ela no meu processo não vai ser prova pericial, porque ela não segue lá os procedimentos do artigo 464 e seguintes. Ela não foi produzida dessa forma. Então, para que uma prova seja nomeada prova documental, para que uma prova seja nomeada ata notarial, seja nomeada confissão, ela precisa seguir determinados parâmetros objetivos estabelecidos no CPC. Se ela eventualmente não seguir esses parâmetros, ela pode ainda assim ser considerada uma prova, desde que lá, como a gente viu no artigo 369, ela seja moralmente legítima. Tá? E aí, pessoal, as provas, os meios de prova, eles podem ser de dois tipos, como a gente conversou lá atrás. E é exatamente a mesma classificação, o mesmo pensamento dos contratos, tá? Elas podem ser provas típicas ou atípicas. Se elas são típicas, é porque elas estão tipificadas. Elas estão escritas no código. Por isso que nós chamamos de típicas, porque elas estão tipificadas. Vocês adoram direito penal, ela está tipificada. Tá? E são 9 meios de prova típicos. Tá? Ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, prova testemunhal, prova pericial, inspeção judicial e prova emprestada. São as provas que o CPC trata como provas típicas, tá? E aí aqui eu trouxe alguns outros exemplos de provas, de meios de prova atípicos, por exemplo. Constatação realizada pelo oficial de justiça em certidão. Inquirição de especialista na área, tá? Enfim, declaração de pessoas, certidão de cartório, reconstituição de fatos, tá? Também, tá? Prova por amostragem, que é utilizada principalmente lá no direito autoral, etc., tá? Nos termos da súmula 574. Mas, enfim, tudo que não estiver aqui no típico vai ser atípico, tá? E é plenamente possível que haja
provas atípicas, desde que sigam o comando do 369, desde que elas sejam moralmente idôneas para formar o convencimento do juiz. E aí nós chegamos justamente de como o juiz vai formar o seu convencimento. No sistema processual romano-germânico, civil law, portanto, América Latina e Europa continental, isso aqui é importado da doutrina italiana, inclusive, né, de grandes processualistas, como Carnelucci, como Chiovenda, tá? E também, claro, do mentor do nosso antigo CPC, né, Enrico Túlio Liebmann. Existem 3 sistemas de valoração de provas num processo. O primeiro é o chamado sistema da íntima convicção, que basicamente o juiz não possui vinculação nenhuma. Existe uma discricionariedade sobre como o juiz vai valorar a prova. E o juiz vai formar sua convicção, inclusive, baseado em fatos, em provas que não estão nos autos do processo, de acordo com a sua íntima convicção, né? É evidente que no Brasil o sistema da íntima convicção ele é completamente violado por força do vedado, né? Por força do artigo 93, inciso 9. Eu até botei em amarelo aqui. O artigo 93, inciso 9 é o que trata do direito fundamental à fundamentação das decisões judiciais. Então, toda decisão judicial, portanto, toda decisão judicial que tenha conteúdo decisório no Brasil precisa ser fundamentada. E o que é ser fundamentada? Ser fundamentada é estar vinculada à lei ou às provas produzidas nos autos do processo. Fora disso, não existe. Não tem como um juiz ficar sabendo que existe de um documento lá no banco e, sem passar pelo crivo do contraditório dentro dos autos do processo, ele simplesmente citar esse documento, ele ir lá, pegar esse documento e trazer para o processo sem intimar ninguém. Isso não existe. Não existe a possibilidade do juiz, sem que haja permissão legal, porque lá, como a gente viu no 374, existem questões que não necessitam de provas, né? Mas fora do artigo 374, que eu recomendo a leitura novamente, não existe a possibilidade do juiz fundamentar se não há provas, tá? Então, a íntima convicção, digamos assim, é a decisão judicial com base num achismo, sem corretamente fundamentar, tá? O segundo sistema de valoração da prova pelo juiz é o chamado sistema legal da prova tarifado. Ele não é a regra no Brasil, tá? Ele é a exceção. Mas o sistema tarifado ou a prova tarifada, basicamente, é aquele meio de prova que, por força da lei, apenas a parte, perdão aqui, pessoal, que por força da lei, apenas um determinado tipo de prova pode ser usado para provar um determinado tipo de fato. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Olha o que diz o 406. Quando a lei exigir instrumento público, como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Importantíssimo o artigo 406. Portanto, pessoal, não existe, por exemplo, casamento sem ser por escritura pública. Não existe contrato particular de casamento. Existe união estável, que é, apesar de ter efeitos de casamento, é diferente. Casamento, que muda, inclusive, o estado civil da pessoa, união estável não muda. A pessoa, em tese, segue solteira. Casamento, a pessoa passa a ser casada. Você só prova casamento com escritura pública. Ah, mas se não tiver, aí é união estável, não é casamento. Tá? Óbito, né? Compra e venda de imóveis maiores de 30 salários mínimos. A lei exige escritura pública, está lá no artigo 109. Doação também.
de imóveis com um valor maior de 30 salários mínimos. Acho que é 30 mesmo, se não me engano. Está no artigo 108, 109 lá do Código Civil. Então, quando a lei exigir a forma de instrumento público, pessoal, é necessário que seja seguido. Eu não tenho como provar. Ah, não, a gente era casado. Não, vocês podem até ter uma união estável, mas vocês não eram casados. Tá? Então, isso é bem importante. Nascimento. O nascimento faz prova com a certidão de nascimento. Não existe um ato jurídico unilateral de nascimento, né? Para fins, por exemplo, de pensão por morte, por exemplo, de um cônjuge, precisa apresentar certidão de casamento se for casado, mediante escritura pública. Senão, a união estável pode ser provada de outras formas. Tá, professor, mas pode ter certidão, pode ter escritura pública de união estável? Pode. A lei não veda, tá? Mas a união estável, por si só, não precisa de escritura pública. Basta que haja a tipificação, né, dos fatos para que haja a existência da união estável, que é a união concreta, duradoura, com a intenção de constituir família. Mas não precisa de escritura pública para isso. Outro exemplo, olha só, o artigo 443, inciso 2 do CPC, fala o seguinte: em relação à prova testemunhal, importante, tá? O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas. Inciso 2, que só por documento ou exame pericial podem ser provados. Pessoal, outra questão da prova tarifada, eu não tenho como provar extensão de incapacidade por testemunha. Percebem? Não tem como. Eu preciso da prova pericial. E aí que entra o 443, inciso 2 do CPC. Então, existem algumas hipóteses em que o juiz é obrigado a levar em consideração aquilo que a lei fala para valorar a prova. Ele não pode sair fora disso. Se o juiz, eventualmente, dizer que existe casamento sem escritura pública, ou se o juiz, eventualmente, analisar uma extensão de uma incapacidade sem perícia, essa decisão ela é nula, porque ela não está fundamentada, porque ela violou o critério de valoração da prova previsto lá no CPC. Porque o juiz, embora ele possa fundamentar livremente, digamos assim, o livre convencimento racional, que a gente vai ver depois, ele precisa estar sempre calcado na prova produzida nos autos. E o modo como essa prova é produzida é muito importante, porque se houver um vício na produção da prova, pode ser que, se essa prova for relevante para o julgamento da causa, pode ser que, inclusive, a sentença dele seja anulada. Que existe uma nulidade, né? Por ferir o devido processo legal, por ausência de fundamentação, tá? E o sistema, a regra geral do Brasil é o sistema que a gente chama de persuasão racional, ou do chamado livre convencimento motivado. Ou seja, na forma do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará livremente as provas produzidas nos autos, mas ele deve indicar na sua decisão as razões pelas quais ele foi convencido a acreditar que aquela prova é a melhor prova para decidir o processo. Tá? Então, o juiz precisa sempre ter a sua atuação linkada, tá, às provas produzidas nos autos, tá? Sendo que o meio com que essa prova é produzida nos autos também precisa obedecer ao chamado sistema legal, ou sistema da prova tarifada. O juiz não pode, eventualmente, valorar uma prova que não tenha sido produzida em conformidade com o que a lei manda. Então, a atuação judicial, embora seja de livre convencimento motivado, ela é uma atuação vinculada às provas dos autos e vinculada, obviamente, à legislação. E se o juiz não seguir a legislação, não seguir a prova dos autos, evidentemente, ele está extrapolando a sua jurisdição, o que é passível de uma decisão
nula. Seja por afronta ao devido processo legal, por afronta ao dever de fundamentação, etc, etc, etc. Tá? Aqui nós já falamos lá no artigo 371, em relação às provas que são produzidas, né, independentemente de ser típica ou atípica, tá? Existe uma regra no CPC que é a regra da comunhão da prova produzida. A prova, ela se destina ao juiz, à jurisdição, que vai apreciá-las de acordo com um livre convencimento motivado, de acordo com uma racionalidade para que seja levada a uma decisão final. Só que as provas, pessoal, elas não pertencem, como eu falei, às partes. Se ela pertence ao processo, todo mundo pode ser tanto beneficiado como prejudicado pelas provas produzidas nos autos, independentemente de quem tenha requerido. Então, se eu sou autor, levo uma testemunha, a testemunha vai lá e fala contra o que eu estou pretendendo no meu processo, o juiz pode usar essa testemunha, sim, contra mim. Tá? É muito importante que isso fique claro para vocês. O juiz pode decidir um processo contra mim, utilizando uma prova que eu mesmo produzi. Um documento que eu juntei, uma testemunha. Por isso que nós precisamos analisar muito bem quais são as provas que nós vamos produzir nos autos do processo, para evitar qualquer tipo de problema, né? Tá? Como que o juiz vai eventualmente interpretar a prova, né? Ah, eu tenho prova documental, prova testemunhal, prova pericial. Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender no processo civil é que não existe hierarquia entre os meios de prova, exceto nas provas tarifadas, que são aquelas provas que exigem uma determinada forma, como a questão da escritura pública ou da perícia, que aí existe, de fato, uma hierarquia, porque tu não pode usar uma testemunha para provar algo que só a perícia pode provar, por exemplo. Mas, tirando isso, não existe hierarquia entre provas, tá? Se vocês forem lá na prova testemunhal, vocês vão ver no artigo 442, que diz o seguinte: a prova testemunhal é sempre admissível, desde que a lei não disponha de modo diverso. Então, pessoal, testemunha, ela sempre pode ser admissível, tá? Mas, claro, nós precisamos entender que para determinadas situações, no livre convencimento motivado do juiz, o juiz talvez valore mais um documento do que uma testemunha, não tem problema nenhum, tá? E a interpretação das provas pelo juiz, conforme artigo 375 do CPC, ele se dá de acordo com a vivência pessoal do juiz. Olha só o que diz o 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas do exame pericial. Então, primeiro, não existe hierarquia entre provas, exceto nas provas tarifadas, e segundo, o juiz pode apreciar livremente as provas, inclusive deixando de utilizar algumas das provas em favor de outras. Mas se ele deixar de utilizar algumas das provas, ele tem que dizer por que ele não está usando a prova A e está acolhendo a prova B. Tá? Então, é isso que ele precisa fazer na sentença dele. E no CPC, pessoal, vamos outra curiosidade. Existe direito de ficar em silêncio, né, perante a legislação processual civil? Pessoal, é um direito constitucional de você não produzir provas contra si mesmo, né? No processo penal, você não precisa, obviamente, falar nada se você for réu, né? Se você está sendo acusado. Mas no processo civil, dependendo de qual é o meio de prova, tá? Pode ser que existam penalidades para quem ficar em silêncio. Então, nós temos dois exemplos aqui. Por exemplo, se a parte se recusar a se submeter a um exame pericial, tá? Presume-se a prova que a gente fala nos termos do artigo 231 do CPC. Na verdade, se a parte se recusar ao exame pericial, presume-se em favor da parte contrária, tá? Se o depoimento pessoal, gente, é uma forma de extrair confissão da parte, tá? Se a parte ela é intimada para prestar depoimento pessoal, ela tem a obrigação, em tese,
tá, de falar, exceto se ela eventualmente for incriminada de algum fato, se do depoimento dela puder se extrair algum crime, ou se eventualmente ela tem o dever de ficar em silêncio em virtude da profissão, tá? Mas, como regra, se uma parte é intimada para prestar depoimento pessoal, ela não pode ficar em silêncio. Se ela ficar em silêncio, presume-se confissão em relação aos fatos trazidos pela parte contrária. Então, é bem importante que a parte não fique em silêncio no CPC, tá? E, claro, os artigos 378 a 380, tá? Eles trazem questões bastante importantes, regras bastante importantes sobre o direito de ficar em silêncio, tá? Primeiro, olha o que diz o artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Princípio, né? Geral. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si mesmo, incumbe à parte comparecer em juízo respondendo ao que for perguntado, colaborar com o juízo na realização da inspeção judicial, se ela for considerada necessária, e praticar o ato que lhe for determinado, tá? Então, pessoal, a parte, ela tem o dever de falar desde que não produza a prova contra si mesmo. Que tipo de prova? Prova incriminatória, tá? Prova criminal. Não pode ser imputado crime contra ela, tá? E é exatamente as exceções que eu trago aqui para vocês. Quando que a parte pode ficar em silêncio, pode ficar calado? Primeiro, direito de não produzir prova contra si mesmo, nessa questão de fato criminoso, né? E segundo, ela tem o direito de ficar em silêncio para não violar a relação profissional, por exemplo, a relação do advogado com o cliente, o médico, o paciente, o padre com o confidente, tá? Tudo isso por força lá do 388, inciso 2, 404, inciso 4, e 338 também, eu já falei ali no inciso 2. Então, são as únicas duas hipóteses em que não vai haver nenhuma consequência negativa para a parte. E incumbe, claro, sempre ao advogado, né? Isso, numa eventual instrução ou por meio de petição, sempre estar muito bem informado sobre isso e justificar para o juiz, eventualmente, as razões pelas quais aquela parte está utilizando essa exceção, né, de ficar em silêncio, né, em relação ao que lhe é perguntado, né, e, portanto, indo contra lá o que está no artigo 378 do Código de Processo Civil, certo? Finalizando essa primeira parte, pessoal, eu quero tratar com vocês sobre o ônus da prova. Ônus da prova, basicamente, vamos tratar o ônus como um dever. É uma conduta de um dever. E se essa conduta não for seguida, haverá uma consequência negativa, tá? E aí nós temos dois tipos de ônus da prova. O ônus subjetivo da prova, ou seja, quem precisa produzir a prova, e o chamado ônus objetivo, tá? Que é uma regra de julgamento, analisando quem deveria produzir a prova e não produziu, e, portanto, se ele não produziu, ele vai arcar com as consequências. O ônus objetivo se refere ao fato em si, ao que deve ser provado, né? E o ônus objetivo é quem deve provar o quê. Pessoal, como nós vimos lá atrás, tá? O ônus da prova, ele deve ser distribuído, ele deve ser fixado pelo juiz na decisão de saneamento, lá nos termos do artigo 357, inciso 3, tá? Pode ser antes, mas nunca pode ser durante a fase instrutória, tá? Por quê? Porque as partes têm que ingressar na produção de provas já sabendo o que elas precisam produzir. É uma questão de lealdade processual, é uma questão de contraditório, de ampla defesa, devido ao processo legal, tá? A regra do CPC é que a distribuição se dê nos termos do artigo 373, incisos 1 e 2. Mas essa distribuição do ônus prevista no 373, ela pode ser modificada, né, de acordo com as circunstâncias do fato, né? Então vamos lá para o 373, olha só. 373, artigo importantíssimo. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ou seja, ele tem um direito de ação, ele precisa comprovar que aquele direito de ação existe, né? 2, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, o réu tem que provar que o fato não existe, que o fato não foi daquela maneira, ou que o direito do autor não pode ser concedido nesse momento por qualquer motivo. Tá? Só que, pessoal, o parágrafo 1º, essa é a regra. E se o juiz fica silente, não fala nada, essa é a regra da distribuição do ônus da prova. Só que, eventualmente, em alguns casos, o juiz pode alterar o que a gente chama de ônus subjetivo, ou seja, o juiz pode alterar quem produz o quê. E essa distribuição dinâmica do ônus da prova está lá no artigo 373, parágrafo 1º, que é o seguinte, ele fala que, nos casos previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade, sublinhem, impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo, sublinhem tudo isso, nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, a regra é: autor prova o fato constitutivo do seu direito e o réu prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A exceção está no parágrafo 1º. Tá? A exceção está no parágrafo 1º. Então, o juiz, lá na decisão de saneamento, nos termos do 357, ele já, naquele momento, ele já vai decidir se mantém o ônus da prova normalmente, e se ele ficar em silêncio é porque o ônus da prova é o da regra, ou se ele vai, eventualmente, inverter o ônus da prova. E ele pode inverter esse ônus da prova em relação a 1, 2 ou mais fatos. Ele não precisa inverter o ônus da prova sobre todos os fatos. Ele pode escolher determinados fatos controversos, porque ele precisa lá atrás fixar esses pontos controvertidos. Ele pode escolher, e aí sobre esses determinados fatos, determinar a inversão do ônus da prova. Então, em alguns fatos pode ser que o ônus seja invertido, em outros fatos pode ser que não. Por isso que o processo é fantástico, né? E o advogado que conhece bem o processo entende a importância disso tudo. Então, o processo ele tem uma veia colaborativa muito grande nesse ponto, né? E a gente percebe que, como na prática, muitos juízes não estão nem aí, né? Na prática, está tudo no automático, tá? E o parágrafo 2º trata da vedação de uma possível prova diabólica. Olha só, a decisão prevista no parágrafo 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Claro, né? Então, o juiz não pode inverter a prova simplesmente por inverter, ele precisa fundamentar. Mas ele precisa levar em consideração também que essa inversão desse ônus da prova não vai levar a uma produção de uma prova diabólica, a uma produção de uma prova extremamente difícil, tá? E aí essa inversão do ônus da prova, pessoal, ela pode se dar de 3 formas, portanto. Uma nós já vimos, que é a prevista no artigo 373, parágrafo 1º, que é a chamada, é o número 3 ali, que é a chamada inversão judicial, também chamada de inversão op iudicis, tá? Que é quando o juiz, no caso concreto, verificando a possibilidade do 373, parágrafo 1º, inverte o ônus da prova. Nós temos também a chamada inversão do ônus da prova, ou do ônus probandi, chamada de inversão legal do ônus da prova, ou inversão op legis, em virtude da lei, que é aquela prevista expressamente na lei. E aqui o melhor exemplo é o Código de Defesa do Consumidor. Lá no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que é direito do consumidor a inversão do ônus da prova. Então, quando nós estivermos diante de uma relação jurídica de direito do consumidor, automaticamente haverá inversão total do ônus da prova. E isso é em virtude da lei. O juiz precisa seguir isso. Se o juiz não seguir, a decisão dele é nula, tá? E também, por fim, existe a possibilidade da chamada inversão convencional do ônus da prova, ou seja, a inversão por convenção das partes. Por quê? Por negócio jurídico processual, NJP, tá? Lá do artigo 190, ou por força do 357, parágrafo 2º, e por força do próprio artigo 373, tá? Parágrafo 3º.
Só que se vocês perceberem, o 373, parágrafo 3º, ele traz que a distribuição do ônus da prova ela pode se dar de forma diferente, desde que, né, essa inversão do ônus da prova não recaia sobre direito indisponível, ou desde que essa inversão não leve a uma prova diabólica, né? E claro, mesmo que as partes convencionem, por exemplo, façam uma petição em conjunto e peçam para o juiz homologar, o juiz, lá por força do artigo 190, tem o dever de analisar a legalidade dessa inversão do ônus da prova. Porque pode ser que uma das partes esteja sendo enganada, pode ser que haja um vício de consentimento, porque como se trata de um ato jurídico, se aplicam as questões dos vícios de consentimento. Então, o juiz precisa ter muita cautela ao aceitar, por exemplo, a inversão do ônus da prova de forma convencional. Ele precisa verificar se não há indícios de que haverá, por exemplo, um favorecimento desproporcional a uma das partes em relação à outra, porque ele precisa manter aí a paridade de armas, digamos assim, entre ambas as partes, entre autor e réu dentro do processo, tá? Então, na hipótese do convencional, existe a possibilidade do juiz, inclusive, indeferir essa inversão convencional do ônus da prova, e ele próprio determinar por força de lei, lá do artigo 373, parágrafo 1º, a distribuição diferenciada do ônus da prova, tá? Na Justiça do Trabalho, pessoal, é muito comum que o juiz determine produção de provas de ofício, né? Entretanto, no Código de Processo Civil, no universo do processual civil, o artigo 370, ele também autoriza. Olha só, o que diz o artigo 370, ó. Caberá ao juiz de ofício, ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, ele pode também determinar a produção de prova testemunhal, determinar produção de prova documental, determinar juntada de documentos, prova pericial, etc. Só que ele precisa obedecer sempre ao contraditório. Então, toda vez que ele achar que precisa produzir alguma prova, ele precisa informar as partes, intimar as partes para que elas se manifestem sobre, e aí, após manifestação da parte, o juiz vai verificar se ele mantém ou se ele não mantém aquela decisão de produzir aquela prova, tá? Se eventualmente houver prejuízo para alguma das partes na produção da prova, aí, claro, a parte prejudicada tem todo o direito de recorrer, né, interpor o recurso cabível sobre. Mas o juiz pode sim produzir provas de ofício, desde que respeite o contraditório prévio, tá? Isso é bem importante. Provas ilícitas, né, pessoal? Por motivos óbvios. Constituição veda prova ilícita. As provas produzidas de forma inconstitucional, de forma ilícita, são absolutamente nulas, nos termos do artigo 369, tá? E também aqui no caso das provas ilícitas, assim como no direito penal, aplica-se a chamada teoria da árvore dos frutos envenenados, ou seja, a produção de uma prova ilícita contamina todos os atos processuais que deles dependam, né? Então, se eventualmente houver, por exemplo, ali, se houver um documento que foi obtido por meio de um furto, e nesse documento continha as informações de uma testemunha e ela venha a ser ouvida, tanto o documento como a prova testemunhal, como eventual sentença fundamentada nesses documentos, podem ser consideradas como nulas, tá? Sem problema nenhum. A audiência de instrução e julgamento, pessoal, nós vamos ver na aula que vem, na finalização da nossa aula, tá? Agora, eu só vou, antes de nós ingressarmos nas provas típicas, que vai ser objeto da nossa aula na semana que vem, eu vou trazer um pouquinho aqui da produção antecipada de provas, que está lá a partir do artigo 381 do Código de Processo Civil. Pessoal, para que serve a produção antecipada de provas? O cabimento da produção antecipada de provas está lá no artigo 381 do CPC. E ele fala que cabe produção antecipada de provas quando? Inciso 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado. E 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Então, pessoal, produção antecipada de prova, tá? Ela é quase que uma espécie de uma tutela cautelar antecedente, tá?
Ela é muito parecida, porque a produção antecipada de prova não é um meio de prova. Tá? Ela é um procedimento cautelar que visa, nas hipóteses do artigo 381, produzir uma prova antes da fase instrutória. E para quê? Com a finalidade, evidentemente, de não se perder, não se perecer a prova, ou mais do que isso. O inciso 2 permite que você faça uma produção antecipada de provas, tentando produzir uma prova pericial ou ouvir uma testemunha, tentando fazer com que haja, com essa prova, haja a possibilidade de haver uma autocomposição entre as partes. Então, você pode produzir uma prova antecipada, porque você tem receio de que você vai perder a prova, nos termos do 381, inciso 1, ou você pode produzir uma prova porque, com esta prova, eu posso verificar e tentar fazer um acordo com a parte contrária. Bom, a produção antecipada de provas, tá, pessoal, ela serve, portanto, para isso. Ela não é, mais uma vez, eu repito para vocês, um meio de prova, e ela é um procedimento cautelar que pode ser antes do processo, antes da petição inicial, ou pode ser produzido, inclusive, durante a fase postulatória, por meio de um incidente. Vai ser um incidente de produção antecipada de prova. Um outro exemplo muito clássico, né? Uma testemunha que está em câncer, fase terminal, você precisa do depoimento dela. Ela não vai conseguir esperar até a audiência de instrução, que vai ser daqui a um ano. Eu eu meto um procedimento de produção antecipada de provas. Tá? E o artigo 381, parágrafo 2º, 3º e 4º, trata de como que esse procedimento vai ser. Então, você vai fazer uma petição inicial, lá nos termos do artigo 382, tá? Ó, a petição inicial, na petição inicial, o requerente vai apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova, e onde é que estão essas razões? Artigo 381, né, os direitos estão ali, e mencionará com precisão sobre quais fatos a prova deve recair, tá? E aí o parágrafo 1º já segue. O juiz determinará a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, tá? Parágrafo 2º, o juiz não pode discutir a existência, a inexistência do fato, ele não vai decidir o mérito. Ele vai apenas determinar a produção da prova nos exatos limites do requerimento do requerente. Não existe uma análise, um julgamento de procedência ou de improcedência. Esse aqui é um procedimento cautelar, um procedimento prévio para a produção de provas, porque a parte requerente está fundada em uma das hipóteses do artigo 381. E aí você vai ter esse incidente, que pode ser antes da petição inicial, pode ser durante a fase postulatória, tá? E aí você vai produzir a prova necessária, tá? Mas como regra, inclusive, isso é feito antes da petição inicial, tá? Porque se for durante o processo, às vezes não precisa nem ser instaurado o procedimento, basta um requerimento incidental para o juiz, tá? O parágrafo 4º é bem importante, olha só, do 382. Neste procedimento de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir a produção de prova. Ou seja, não existe recurso para a decisão que defere a produção de provas. Só existe recurso para a decisão que indefere a produção de provas. Qual é o recurso? Agravo de instrumento. Tá? Agravo de instrumento. E qual é o juiz competente para julgar a produção antecipada de provas? Vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 381. A produção antecipada de prova de competência do juízo do fórum onde esta deva ser produzida ou fórum de domicílio do réu. Né? Então, se a testemunha reside em São Paulo, eu posso ingressar com a produção antecipada de prova em São Paulo, o procedimento vai rolar todo lá, vai acontecer todo lá, e aí, ao final, nos termos do artigo 383, os autos vão permanecer em cartório, ou são autos eletrônicos, vão permanecer lá no sistema processual, e aí eles vão ser entregues à parte interessada. E aí a parte interessada, eventualmente, vai poder utilizar esta prova depois no seu processo principal. Como assim? Vai utilizar com a força de uma prova documental, né? Vai utilizar com a força que for necessária. Então, a produção antecipada de prova serve para isso, para antecipar a produção de prova, ou seja, uma prova produzida antes da fase instrutória, certo? E ela obedece, para que você possa requerer, você precisa preencher os requisitos do 381, a petição inicial deve obedecer ao 382,
E a competência para a produção antecipada de provas está no artigo 381, parágrafo 2º. Tá? Importante, na produção antecipada de provas, por força expressa do parágrafo 3º, olha só, não existe prevenção do juiz que produz, que julga, digamos assim, que processa essa produção antecipada de provas. Ou seja, mesmo que a minha testemunha resida lá em São Paulo, eu ingresse com a produção antecipada de provas lá em São Paulo, por força do 381, parágrafo 2º, eu não preciso entrar depois com a minha ação principal lá em São Paulo. Você pode entrar no foro normal, foro do domicílio do réu ou da regra de competência que for necessária ser utilizada. Tá? Então, a produção antecipada de provas, pessoal, é um procedimento utilizado para produzir a prova necessária antes da fase instrutória. Certo? Quais provas podem ser produzidas? O CPC não especifica, mas pode ser prova testemunhal, pode ser uma prova documental, pode ser uma prova pericial, até uma inspeção judicial, se for o caso. Tá? O CPC não especifica isso. Então, em tese, qualquer tipo de prova pode ser produzido de forma antecipada, desde que, repito mais uma vez e cai na prova, preencha aos requisitos do artigo 381, incisos 1 a 3 do CPC. Certo? Próxima aula, pessoal. Vamos estudar, portanto, as provas em espécie, tá? E provavelmente vamos finalizar aí a audiência de instrução e julgamento, finalizando o nosso conteúdo do nosso semestre. Tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Obrigado. Fique com Deus. E mais uma vez, perdão por não poder, enfim, estar aí presencialmente com vocês, mas preciso me recuperar bem aí, tá? Para a semana que vem, na semana de provas, eu poder estar aí com vocês. Abração. Valeu!